Olá pessoal, bem-vindos para a nossa aula de Phrasal Verbs. Hoje é a Lesson 3.2 do Phrasal Verbs. Na última aula eu deixei um vídeo para vocês e um texto e pedi que vocês tentassem fazer a tradução, né? Logicamente naquilo que vocês não tivessem entendido. Hoje eu vou fazer a tradução completa e comentários sobre aquele texto que foi assistido ali no vídeo, ok? Então, a primeira frase aí, né, dita lá no vídeo, trick little things, né? Trick little things são coisinhas complicadas, ok? Trick little things, coisinhas complicadas, né? Phrasal verbs, aren't they? Coisinhas complicadas, phrasal verbs, né? Não são, né? Aren't they? Eles não são, né? A gente não precisa traduzir o eles, né? Mas em inglês a gente sabe que é obrigado a colocar o sujeito se aparecer o verbo, né? Então, na frase negativa, apareceu o sujeito, mas a gente não precisa traduzir aren't they? Não são. Coisinhas complicadas, os verbos frasais não são, né? Trick little things, phrasal verbs, aren't they? Né? Repita comigo aí. Trick little things, phrasal verbs, aren't they? Agora, logo no próximo parágrafo, está assim, you've got to learn the meaning, né? Você tem que aprender o significado, the meaning, o significado, and, yeah, e sim, there are multiple meaning for some phrasal verbs. Há múltiplos significados para alguns phrasal verbs, né? Verbos frasais. Então repita comigo. You've got to learn the meaning, and yeah, there are multiple meaning for some phrasal verbs. But you also need to keep a few other things. Mas você precisa manter algumas poucas outras coisas in mind, na mente. Então, você precisa manter algumas outras coisinhas aí, né, na mente. Few things. Pode ser entendido também como coisinhas, como nós falaríamos em português. Então, repita comigo. But you also need to keep a few other things in mind. Relating to the structure, né, relativas à estrutura of your sentence, da sua sentença, da sua frase, and how to use each phrasal verbs correctly. E como utilizar cada phrasal verb corretamente, né? Então você tem que prestar atenção na estrutura aí, né? Como você usa, de que forma é correto o uso, ok? Então vamos repetir. Relating to the structure of your sentence and how to use it phrasal verbs correctly. And that means knowing if the phrasal verbs is transitive or intransitive. E isso significa, né, saber se o phrasal verb é transitivo ou é intransitivo, né, se requer uma preposição ou não, né? Separable or inseparable, separável ou inseparável. Vamos repetir comigo aí? And that means knowing if the phrasal verb is transitive or intransitive, separable or inseparable. E isso significa saber se o phrasal é transitivo ou intransitivo, separável ou inseparável. Vamos ver aí. Now, if you are scratching your head, se você está coçando a sua cabeça, and you are wondering, what on earth, né? E imaginando, pensando, né? Wondering, imaginando, pensando, que diabo é isso? O que é isso, né? What in earth, se você trazer ao pé da letra, é o que na Terra. Não tem nada a ver para nós, né? O que está acontecendo na Terra, talvez fosse assim traduzido
se a gente tentasse fazer uma tradução mais literal, equivale ao nosso que é isso, né? Quando a gente se espanta, né? Que raio é isso? Que diabos é isso? Né? Então, repito, now if you're scratching your head and you're wondering what on earth, né? Continuando. I talk about all of this in that lesson up there. Eu falo, né, sobre tudo isso, né, na lição aí em cima. Lógico, lá no vídeo que vocês viram, né, aparece um link lá no vídeo original onde ela indica uma lição que ela já tinha falado sobre esse assunto. Então, aqui nessa lição não tem esse link aí, mas é só que o texto traz essa frase, né? Então, eu repito aí. I talk about all of this. Eu falei sobre tudo isto. In that lesson up there. In that lesson, naquela lição up there. Lá em cima, né? Lá na ponta lá da tela. Don't worry about it right now, ok? Não se preocupe com isso agora, nesse instante, right now, ok? Don't worry about it right now. Não se preocupe com isso nesse instante. I'm going to link to it at the end of this video, né? Eu vou fazer um link, né, para esse assunto no final do vídeo, não é o caso aqui, é só porque o texto ela fala isso, né? Of this video, so that you can watch it next, para que você possa assistir depois, né, após. Então, repito então, don't worry about it right now. I'm going to link to it at the end of this video so that you can watch it next. Continuando. But I've also added some notes about these things in the description down below. Mas eu adicionei, né, algumas notas na descrição down below, na descrição abaixo, ok? Ela fez algumas anotações lá no vídeo original, que logicamente não tem aí no vídeo de vocês. Mas vamos repetir comigo. But I've also added some notes about these things in the description down below. If you want to check it out, just to get your head around it. Ora, nessa frase aparecem dois phrasal verbs, se vocês observarem, check out e get around. Olha aí, na frase já aparecem dois phrasal verbs, né? Então, olha lá, se traduzir, se você quiser dar uma olhada, né? Check out, check it out, check it out, apenas para se familiarizar com isso, né? Então, se você quiser dar uma olhada, né? To get around, para se familiarizar com a matéria, né? Com isso que ela está ensinando aí, ó. O check out, né? Dá uma olhada, e o get around para se familiarizar, beleza? Então, repitam. If you want to check it out, or just get your head around it, or just get your head around it. But I'm going to include, mas eu vou incluir, the symbols throughout the lesson. O vídeo mostra na tela, né, vários símbolos que ela vai utilizar ao longo da lição na hora que estiver falando dos phrasal verbs que ela vai usar como exemplo, né? Então ela vai colocar esses símbolos que não estão agora nesse momento da fala minha, né? Mas que no original vocês poderão verificar. But I'm going to include these symbols throughout, através, ao longo de the lesson, ao longo da lição. Throughout, né? Através da lição, ao longo da lição. Beleza? Vamos repetir. But I'm going to include the symbols throughout the lesson. So that... Só um minutinho aqui para eu poder voltar aqui. Bom, so that you can pay attention to how you need to use these phrasal verbs to use them correctly.
So, então, para que, né? That you can pay attention, para que você possa prestar atenção. Olha que interessante, né? Não é um verbo modal, mas é uma expressão da língua. Pay é pagar, pagar atenção não, né? Pay attention é prestar atenção. Aliás, o verbo pagar e prestar tem uma certa similaridade, né? Alguém presta obrigação, né? Cumpre uma obrigação, paga por uma obrigação, né? Então o verbo prestar é sinônimo às vezes de pagar, ok? Em inglês também. E aí é pagar atenção ou prestar atenção, né? Pay attention, so that you can pay attention, para que você possa prestar atenção to how you need, como você precisa, to use these phrasal verbs, usar esses phrasal verbs, them correctly, né? Para usá-los, use them correctly, para usá-los corretamente. Então repita comigo. So that you can pay attention to how you need to use these phrasal verbs to use them correctly. Para você saber como você tem que usar os phrasal verbs e usá-los de maneira correta. Beleza? Continuando então, né? Now, there are some really common phrasal verbs to do with speaking and conversation in English. Now, né? Agora, né? Existem some really common phrasal verbs. Existem alguns phrasal verbs realmente comuns para a fala, né? Speaking and conversation in English. E conversação em inglês. Então, agora, há verdadeiros verbos frasais muito comuns para a fala e a conversação em inglês. Vamos repetir comigo, então. Now there are some really common phrasal verbs to do with speaking and conversations in English. E em conversas em inglês. Olha só, falar é uma coisa, conversar é outra. Você pode estar falando até sozinho, tá? E conversando tem uma outra pessoa dialogando com você, provavelmente, né? Ou mais de uma. Então não confundam o speak com a conversation, ok? Ones like catch up, hang out, all of those phrasal verbs, né? Alguns, né? Uns como catch up, alcançar, né? Hang out, sair para curtir uma coisa, hang out, né? Sair para aproveitar alguma coisa, né? Todos esses verbos frasais. Olha, catch up, não confunda com ketchup, que é o ketchup que é escrito com K-E, ok? Não é ketchup ali, né? Ketchup. E o ketchup também não é ketchup igual o brasileiro fala, ok? Mas só que a grafia do molho é com K-E-T, né? E aqui é outra, né? C-A-T, ok? E no molho é tudo junto e no verbo é separado up. Vamos repetir comigo? Once like ketchup, hang out, or all of those phrasal verbs. I'm gonna skip over them because, for one, I've been over them in lesson before, né? I'm gonna skip over, mais um verbo frasal aí na lição, né? Que não é nem ainda, falando propriamente, dois frasais serão usados como exemplo aqui. Skip over, né? Pular, eu vou pular isso aí, né? Então, I'm gonna skip over them, eu vou pular esses, né? Because, for one, né? Por enquanto, né? Por exemplo, né? Vou deixar no meio do caminho aí. I've been over them in lessons before, né? Eu já li sobre eles, né, em lições anteriores, né? Before. And if you want to watch those lessons, e se você quiser assistir essas lições, I've linked to them down in the description below. Eu linkei, né? Fiz aí um link, né, para eles aí embaixo na descrição, né? Na descrição que está aí abaixo. Então, eu vou pular porque, por exemplo, já li nas aulas antes, né? E você, se quiser assistir essas aulas, né? Eu coloquei um link para elas na descrição abaixo, né? Seria a tradução aí dessa frase imensa. Então, vamos repetir comigo. I'm gonna skip over them because, for one, I've been over them in lessons before. And if you want to watch those lessons,
I've linked to them down in the description below. Ok? Continuando. E, para terminar, né? These are more advanced, more challenging phrasal verbs to practice today. Bom, temos aí, né, more advanced, né, esses são verbos mais avançados, more challenging, olha, mais desafiadores, né, que exigem mais trabalho talvez para entendê-los e aplicá-los, verbs to practice today. Então, são verbos mais desafiadores para praticar hoje, ok? Que serão os verbos que nós começaremos a ver nas próximas aulas. Então, repitam comigo. These are more advanced. Esses são verbos mais avançados. More challenging. Mais desafiante. Phrasal verbs to practice today. São verbos frasais mais desafiantes para praticar hoje, que logicamente são as próximas, virão nas próximas lições, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.